Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo eu trago para vocês a solução da lista de exercícios da aula 163, que foi quando nós estudamos o conceito de impedância refletida, principalmente lá do secundário para o primário do transformador, e também a relação entre a potência de entrada e saída dele. Bom, caso você não tenha feito essa lista de exercícios, o link para ela e também para a aula 163 está na descrição desse vídeo, Vai lá, assiste a aula, faz o download da lista, tenta resolver e depois volta aqui para conferir os resultados, Bom, caso você já tenha feito essa lista de exercícios, então basta continuar e conferir o teu desempenho, ok? Vamos lá então. Exercício 1. Considerando o transformador de núcleo de ferro visto na figura 1, item A, determine a corrente e a tensão no secundário se A, que é a relação de transformação, é de 1 para 5 e a corrente no primário é 2 amperes e se a impedância da carga for um resistor de 4 ohms. Nós temos aqui um transformador com núcleo de ferro, certo? Vamos considerar ele aqui ideal, correto? A relação de transformação ela vai ser a corrente do secundário dividido pela corrente do primário, correto? Conforme nós vimos lá na aula 162. Então, a corrente no secundário ali, pessoal, vai ser o quê? A relação de transformação vezes a corrente do primário, que é aquela que eu conheço ali, 2 amperes. Então, nós temos uma relação aqui de 1 para 5, ou 1 dividido por 5, vezes a corrente lá no primário, resultando em 0,4 ampere, ou 400 miliampere. Lógico, esse é um transformador elevador de tensão, Já que o número de espiras do secundário é 5 vezes maior do que o do primário. Então, a corrente do secundário será 5 vezes menor. A tensão no secundário, como que a gente faz para obter ela? Basta pegar o produto da corrente do secundário e da impedância da carga, 0,4 ampere vezes 4 ohms dá ali 1,6 volts. Ainda, pessoal, podemos calcular qual é a tensão do primário ali, aplicada. Basta pegar a relação de transformação novamente, só que agora para as tensões, tensão do primário dividido pela tensão da carga, no secundário. A relação de transformação é a mesma, Isolando a tensão do primário e atribuindo os valores, nós vamos ter ali 0,32 volts. Item B, determine a resistência de entrada para os dados especificados no item A. Bom, pessoal, a impedância do primário ali, vai ser o quê? A relação de transformação ao quadrado vezes a impedância da carga. A impedância da carga nós conhecemos ali que é de 4 ohms. E nós temos que ali a relação de transformação é 1 sobre 5, ou 0,2, Que ao quadrado vezes 4 ohms dá ali 0,16 ohms. Exercício 2. Determine a impedância de entrada do transformador visto na figura 2 para uma relação de transformação igual a 4, a corrente do primário igual a 3 amperes e a tensão no secundário igual a 110 volts. Então, olha aí, pessoal, nós temos então que determinar a impedância vista pelo primário, e para isso, primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós sabemos qual é a tensão no secundário, correto? Então, vamos calcular qual é a corrente lá na carga. Então, pegando a relação de transformação ali para a corrente, que é a corrente da carga dividido pela corrente do primário, Isolando a corrente da carga, nós temos a relação de transformação vezes a corrente lá do primário. Então, 4 vezes 3 amperes dá 12 amperes. A impedância da carga é quanto? É a tensão da carga dividido pela corrente da carga, Aplicação da lei de Ohm simples. 110 volts dividido por 12 amperes dá 9,167 ohms. Essa é a impedância lá no secundário. Agora, como o primário enxerga essa impedância? Basta pegar a relação de transformação ao quadrado vezes a impedância da carga, Então, 146,7 ohms. Então, aqueles mesmos 9,167 ohms lá no secundário, o primário enxerga como se fosse 146,7 ohms. Exercício 3. Determine a tensão e a corrente no primário se a impedância de entrada do transformador de núcleo de ferro, visto na figura 2, for de 5 ohms e a relação de transformação é de 0,25 e a tensão lá na carga é 400 volts. Vamos pensar um pouco aqui. Se a corrente do secundário pela corrente do primário é igual à relação de transformação,
nós podemos isolar aqui a corrente do primário, certo? Dessa forma. E a corrente da carga, conforme a lei de Ohm, é o quê? É a tensão da carga dividido pela impedância da carga, correto? Só que eu não tenho a impedância da carga. Como que eu calculo a impedância da carga? A impedância da carga é igual à impedância do primário dividido pela relação de transformação ao quadrado. 5 ohms da impedância do primário dividido pela relação de transformação ao quadrado, né? 0,25 ao quadrado, resulta em 80 ohms. Agora, voltando ali, pessoal, a corrente do secundário pode ser calculada, né? Atribuindo os valores ali, né? 400 volts dividido por 80 ohms dá 5 amperes. E agora eu posso calcular a corrente no primário, olha lá. 5 amperes dividido pela relação de transformação de 0,25 dá 20 amperes lá no primário. Agora eu posso também facilmente calcular qual é a tensão lá no primário, né? Pela relação de transformação, né? Tensão do primário sobre a tensão do secundário é igual à relação de transformação. Isolando a tensão do primário, nós temos 0,25 vezes 400 volts, resultando em 100 volts. Olha lá, pessoal, é um transformador que, quando aplicado 100 volts no primário, no secundário vai ter quantos? 400, 4 vezes mais. Exercício 4. Se a tensão na carga é 220 volts, a impedância na carga é um resistor de 10 ohms e a corrente no primário é de 0,2 amperes com 80 espiros no secundário, determine o número de espiros no enrolamento primário do transformador de núcleo de ferro visto na figura 2. Bom, vamos partir aqui da relação de transformação através ali, né, do número de espiras, né? A relação de transformação é o número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Bom, a do secundário eu já tenho. Então, se eu quero descobrir a do primário, ela é o quê? O número de espiras do secundário vezes a relação de transformação. Mas eu não tenho qual é a relação de transformação ainda, né? Se eu olhar para o caso da corrente, o que eu tenho lá? Que essa relação de transformação ela é a corrente do secundário dividido pela corrente do primário. A do primário eu já tenho, então eu vou calcular a do secundário. Como que eu calculo a corrente do secundário? É a tensão da carga dividido pela impedância da carga, correto? Esses parâmetros eu tenho, 220 volts dividido por 10 ohms, que me dá ali 22 amperes. Agora, então, eu posso calcular qual é a relação de transformação com os parâmetros da corrente, né, do primário e do secundário ali, e me dá ali, então, 110. Agora que eu tenho a relação de transformação, eu posso calcular o número de espiras do primário, que vai ser o quê? O número de espiras do secundário vezes a relação de transformação. 80 vezes 110 dá 8.800 espiras. Então, tá aí, pessoal, o número de espiras do primário. Note que há uma quantidade bem maior do que a do secundário. Isso porque eu tenho um transformador do tipo abaixador de tensão, né? E, em contrapartida, a corrente no secundário é maior do que a do primário, né? Bom, jovens, eu espero que vocês tenham acertado aí todos os exercícios, né? Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. E se esse vídeo contribuiu com os teus estudos, né? Deixe seu like e também verifique se você já está inscrito no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. Forte abraço e até logo!